E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Mais um dia de Libertadores, de Sul-Americana. E a gente vai ouvir hoje aqui o técnico Dorival Júnior, né? Aí do lado do Dorival, o Caio Paulista, que fez 2 gols nessa goleada do São Paulo para cima do Tolima, 5-0. São Paulo que vinha de 2 derrotas, agora uma vitória. E mais do que uma vitória, uma goleada, né? Aliás, eu queria pedir desculpas aqui ao torcedor rubro-negro, né, que pode se perguntar do porquê que eu não ouvi a coletiva do Sampaoli também, que também fez uma bela partida contra o Racing. Essa coletiva do Sampaoli, lamentavelmente, ainda não está disponível nos canais que a gente costuma ouvir, né? Então, vamos de Dorival, tá no canal oficial do São Paulo, a gente sempre tenta deixar essa moral para os canais oficiais, né? Não que os outros canais não tenham o seu valor, de forma alguma, mas tenta deixar essa moral para os canais oficiais das TVs, porque, né, querendo ou não, é a TV do clube e a gente tenta dar uma moral para essa galera, tá certo? Vamos chegar lá, vamos ouvir o Dorival, falou um pouquinho também sobre a questão da seleção. Eu não sei se vai dar tempo de chegar nesse ponto da coletiva, tá? A gente vai passar por é, consideráveis notícias esportivas hoje, tá? Então não sei quanto que eu vou falar até lá, vamos ver. Vamos devagar aqui, já vou deixar meu like aqui, tá? Antes que eu me esqueça, mas vamos embora. Vamos passar primeiro pelas notícias esportivas, depois a gente vai para os jogos do dia e, bom, só passar pela agenda do dia, né? A gente teve o Flamengo vencendo o Racing por 2-1, foi um jogo fácil, um jogo bem complicado para o Flamengo, e o São Paulo vencendo o Tolima aqui 5-0, outro brasileiro da rodada, o Goiás empatou com o Gimnasia La Plata, tá? Vamos chegar lá, a gente vai passar primeiro pelas notícias esportivas, Globoesporte.com, deixando os créditos aqui de antemão, tá? Site do GE, todas as notícias que a gente vai passar hoje, todas elas do site do GE. Então, primeiramente, deixar uma moral pro Palmeiras, né, pro torcedor palmeirense. O Palmeiras que conseguiu uma bela vitória de virada para cima do Barcelona de Guayaquil. E aqui o Abel Ferreira superou mais um recorde, né? Superou a marca do Felipão na Libertadores. O português agora é o treinador com mais vitórias no comando do Verdão na competição sul-americana e está próximo de entrar em outro top 5, né? Vamos ver os números do Abel aqui. O Abel ele chegou a 24 vitórias com o Palmeiras pela Libertadores, né? Jogos válidos pela Libertadores, superando 23 vitórias conquistadas por Felipão, né? Aí se você que não é torcedor palmeirense e fica tentando entender o porquê que o Felipão é um treinador tão lendário, né? O torcedor palmeirense é tão saudosista em relação ao Felipão, apesar de ser um dos responsáveis por um dos rebaixamentos do Palmeiras, tá? Obviamente que ele está associado a muitas glórias, mas ele está associado também a um grande vexame do Palmeiras. Mas enfim, né, a gente também não, o torcedor e a gente, como fã do esporte, não, a gente não pode ter memória curta, né? Os feitos eu acho que superam o vexame. Mas só para lembrar, né, o técnico português atingiu o feito após 34 partidas, então, ou seja, o Abel chega a 24 vitórias em 34 partidas. O Felipão chegou a 23 triunfos em 43, tá? Então, o Abel Ferreira, as marcas são muito mais expressivas, tá? Parece fácil o que estamos fazendo, mas ao olhar para a história do futebol brasileiro, vemos o quão difícil, tá? Vamos ver outras marcas aqui, ó. Técnicos do Palmeiras com mais vitórias em Libertadores. O Abel tem 24, Felipão tem 23, Luxemburgo tem 13 e aqui outros treinadores lendários do Palmeiras, né? Então, é isso, né? É isso. Em relação a essa notícia, eu achei que ia ter outras marcas aqui, né? Porque sugere aqui no título, mas vamos embora, né? Vambora, vamos de Palmeiras ainda, tá? Seguir com as notícias do Palmeiras. Entenda como o Palmeiras faturou mais de 20 milhões com essa virada para cima do Barcelona, né? Quando o Endrick fez o gol dele, todo mundo já, eu não sei se, acho que muita gente não estava acompanhando o jogo, mas em vários canais a galera já falou, faz o Pix, né? Faz o Pix, porque se o Endrick fizesse o gol, tem uns bônus, né? Tem uns bônus que se o Endrick cumprir essas metas, o Real Madrid pagaria. Pagaria não, tem que pagar esses, porque tá em contrato, tá? Tá em contrato. Então, essa premiação aqui, esse singelo valor, é porque o Endrick chegou a tem aqui a marca dele? Deixa eu ver se tem aqui, a Conmebol paga. Esse aqui não é em relação ao Endrick, né? É em relação ao é o Real Madrid ou não? Vamos ver aqui, ó. Tem, ó,
tem os valores da Comebol, mas eu acho que tem o do Hendrick aqui, tá? Garantir premiação. Acho que esse aqui é a somatória, né? Acho que é a somatória. Antes que vocês perguntem por que eu tô perdido, eu não passei pela notícia esportiva, né? Como todos os outros dias dessa semana, eu tô um pouco corrido, né? Então não tô conseguindo preparar de forma cuidadosa, né? Os podcasts. E eu até peço perdão aqui, tá? Vamos embora. A Comebol paga US$ 300 mil a cada vitória. E com a vitória do Barcelona para cima do Barcelona, o Palmeiras embolsou 1,5 milhão. E tem o valor do Hendrick. Com isso, pouco mais de 6 milhões deve cair na conta do clube nos próximos dias, né? Por conta dos outros resultados. Eu acho que tem o valor do Hendrick aqui, ó. A cada 5 gols marcados pelo atacante, limitados a 25 por temporada, ou seja, no máximo 25, né? O Real Madrid vai pagar, o Verdão garante 2,5 milhões de euros, tá? Não é 20 milhões, mas são 13 milhões, é isso? O gol marcado por Hendrick, que fechou a goleada sobre o time equatoriano, rendeu aos cofres do Palmeiras mais de 13 milhões de reais, né? Então, ou seja, com isso, o valor arrecadado pelo Verdão na noite dessa quarta-feira, sem contar a bilheteria, assim, em uma noite, em uma virada, o Palmeiras faturou 20 milhões de reais, isso somando o bônus que vai ganhar do Real Madrid, pelos 5 gols marcados pelo Hendrick, mais a premiação da Comebol, tá? Então, um pouquinho de grana, né? O Palmeiras, por que eu trago isso? Porque o Palmeiras já está numa situação tão legal, está financeiramente tão saudável. Se bem que eu não sei dizer se financeiramente está tão saudável, tá saudável, mas eu não sei dizer se está tão saudável assim, né? Eu me recordo que recentemente o Palmeiras teve um problema aí para pagar a compra do Piquerez, né? Com negociação com o Penharol, se eu não me engano. E o Penharol estava cobrando o valor que o Palmeiras ainda não tinha pago, né? Então tá bem, mas não tá tão bem assim, tá? Então aqui o Hendrick bate a primeira meta da venda do Real Madrid e rendeu um bônus milionário, né? Ou seja, 2,5 milhões de euros por 5 gols. Se ele fizer mais 5, o Palmeiras ganha mais premiação. Se fizer mais 5, mais premiação, até chegar a 25, que é o máximo, né? Se chegar a 25, cara, assim, a vida, toda negociação pode atingir 72 milhões de euros, né? Então, você vê que, assim, como eu falei, a situação do Palmeiras está tão boa que, além de estar esportivamente bem e financeiramente bem, cai uma bagatela, né? Cai esse valorzinho singelo, né? Você vê que, cara, coisa boa atrai coisa boa. É assim que vai a vida. Por isso eu sempre falo, a gente fala aqui sobre futebol, mas é sempre fazer uma reflexão do nosso cotidiano, né? Então, fica com essa aí pra você. Coisa boa atrai coisa boa, tá? Então, o Palmeiras vai ganhar pouco dinheiro. E assim, se fosse qualquer outro clube, você imagina a pressão pro Abel pôr o Endrick pra jogar. Pôr o Endrick, que é a cada 5 gols é um bônus. E, cara, os caras o Palmeiras tá tão tranquilo e financeiramente tá tão ok, tá tão saudável, que o Abel decide se ele vai pôr o Endrick ou não. O Abel vem poupando o Endrick. Dizem aí nos bastidores que é porque ele tá querendo que o Endrick tenha mais força física, né, para aguentar a intensidade dos jogos, para que ele possa jogar mais jogos, para que ele possa atuar como o Dudu e o Arthur, que são dois incansáveis, né, correm o tempo inteiro, o jogo inteiro, né, o campo todo. E pelo que consta, até por ser mais jovem, né, ele tem que ter um cuidado nessa parte muscular. E pelo que eu vi dos setores palmeirenses, o Abel tá fortalecendo esse lado do Endrick, né? Então, e também tá tomando cuidado pro garoto não se vislumbrar, né? Não se deslumbrar com essa situação. Então, você vê, se fosse, como eu disse, se fosse qualquer outro clube, existiria uma pressão, né? Da diretoria pro Abel. Ô, foi o cara, né? Bom cara. Se ele chegar a 25 gols na temporada, a gente ganha 72 mil. 72 é o total, né? 72 é o total, mas vai soma aí você em casa, né? Vai 5 mil, 2,5 milhões. Eu não sei se isso é por cada 5 gols, né? Não tenho esse computador, mas imagina, se for para cada 5 gols, se ele fizer mais 5 vai para 5 milhões, e aí mais 10 vai para 10 milhões.
E aí vai mais 5, vai para 15 milhões. Pode receber 25 milhões essa brincadeira, né? Caraca, mas assim, e aí no Palmeiras não tem essa, né? O Abel decide o que ele vai fazer e ponto, tá? Vambora aqui, ainda seguindo com o Palmeiras. Hoje, deixar uma moral pro torcedor palmeirense, né? Faz tempo que a gente não fala de Palmeiras aqui. A gente costuma ouvir o Abel, mas falar de Palmeiras faz tempo que a gente não fala, né? Isso aqui sobre aquele avião que a Leila Pereira comprou. Tava com um tempo em Portugal, se eu não me engano, né? Mudando algumas coisas internamente e chegou ao Brasil. Chegou ao Brasil e quando que o Palmeiras pode usar, né? Vamos ver aqui. A aeronave foi para Foz do Iguaçu, onde passará pelos últimos processos burocráticos. O presidente do Verdão acredita que até em 15 dias a ANAC fará a liberação para voos, tá? Para o Palmeiras isso é muito bom. Tem gente que fica tirando sarro, tudo mais, mas o Palmeiras isso aqui é sensacional em termos de logística. O Abel que reclama muito do calendário, óbvio que isso não vai melhorar o calendário, mas vai melhorar muito a logística do Palmeiras em relação à programação e recuperação dos jogadores, tá? Então aqui a expectativa é de que ainda esse mês o Palmeiras possa começar a usar esse avião, tá? Você que pensa que o avião é verde, o avião não é verde, tá? O avião não é verde, porque até porque o objetivo da Leila é que o avião possa ser usado por outras delegações. Obviamente que o Palmeiras tem a prioridade máxima, mas o desejo não, mas eu acho que assim, até como modelo de negócio, seria interessante que outras equipes contratem o avião, o que eu acho que vai acontecer, tá? Tem gente que vai dar o braço a torcer, não vou ajudar o Palmeiras. Isso vai acontecer, na minha opinião, tá? Porque assim, é muito mais cômodo. O avião é só você e a sua delegação, né? E sai mais barato que fretar. Tá? O avião será azul e branco, tá? Azul importante porque isso não remete a nenhum dos rivais. Tá? Então escolher uma cor neutra, que é o azul, e isso também aos rivais não remete ao Palmeiras, tá? A aeronave não terá as cores. Então você, torcedor que estava na esperança de ver um avião verde, assim não será, tá? A Leila explicou que a preferência sempre será do Verdão, mas há intenção de alugá-la para outros clubes. Eu acho, como eu disse, eu acredito que isso vai acontecer, tá? Aqui tá ela, foto no avião, né? Tudo bonito. Vambora, vamos seguir aqui sobre Felipe Melo, né? Felipe Melo imita a galinha para colocar o River e é notificado pela polícia esportiva, né? Aqui, cara, é complicado, né, gente? Assim, é uma daquelas coisas que a gente fica um pouco indignado, porque assim, o. Vamos puxar aqui, ó. Ele soltou essa na coletiva, né? Até dei risada ontem. Foi Felipe Melo sendo Felipe Melo, né? É especial jogar contra o Boca Juniors. Jogar contra o River é uma partida normal para mim. O Felipe Melo, ele não existe, cara. Depois da coletiva, dois policiais locais foram ao vestiário do Fluminense. Eles notificaram o Felipe Melo por, no entender deles, incitar a violência. O curioso é que no estádio e fora do estádio, vários casos de racismo, né? E eles vão lá notificar o Felipe Melo, tá? Eu não vou me delongar mais sobre o assunto. Eu acho isso aqui absolutamente constrangedor, tá? Absolutamente constrangedor para os policiais locais. Mas eles assim o fizeram, tá? E os racistas vão ficar ali. Então, é isso, né? Isso aí, eu não preciso falar mais nada, né? Isso aqui é autoexplicativo. Você tem um estádio onde alguns elementos fazem gesto de macaco. Isso está em vídeo, tá? Em rede social. Não precisa procurar muito, não. Fora do estádio também. Os caras vão lá para notificar o Felipe Melo, né? Isso, acho que aí você tira suas próprias conclusões, tá? Do constrangimento. Não estou pedindo para você ser xenofóbico, não. Ah, os caras que não sei. Não, sim. É do constrangimento, do papelão que os caras protagonizaram em relação à punição para a equipe do River Plate. Não dá nada. A gente espera que alguma coisa saia, mas existe na Comebol um artigo, né? Que o River já foi punido. Em caso de reincidência, a multa é maior, né? A multa é mais pesada. Eu duvido que alguma coisa muito mais pesada vai acontecer, tá? Enfim, enfim. Corinthians é o pior. De Palmeiras, Fluminense, agora a gente vai pro Corinthians, né? Que foi eliminado da Libertadores. Corinthians é o pior visitante entre os times da Série A. Esses números são preocupantes. Eu trago aqui porque os números são de fato preocupantes, tá?
ranking de aproveitamento como visitante dos times da Série A na temporada. O Cuiabá lidera aqui, isso na temporada, tá? Então você pega o campeonato regional também, tá? Também Grêmio, Atlético Paranaense, Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, e aí vai, né? Ali você chega até o Corinthians, que tem apenas 20,8% de aproveitamento como visitante. Isso 10 derrotas em 16 duelos como visitante. Isso para mim é absolutamente preocupante, tá? Porque o Corinthians não está numa situação confortável no Campeonato Brasileiro. O time está na zona do rebaixamento. O Corinthians disputa a Copa do Brasil. É sim uma prioridade, em virtude do que a gente viu, da mobilização que aconteceu para passar pelo Galo. E eu imagino que o Corinthians vai ficar na Sul-Americana, que passará a também ser uma prioridade. Então, esse fator de você não conquistar, não ter triunfos fora de casa, tem, mas assim, ser o pior visitante é algo em virtude da posição de tabela no Campeonato Brasileiro. Para mim é algo absolutamente preocupante. Eu, se eu fosse o torcedor corintiano, eu ficaria um tanto, não ficaria desesperado, mas eu ficaria um tanto quanto receoso de que, ó, é hora de dar uma prioridade, uma turbinada no brasileiro, porque não é dessa temporada que o Corinthians é um péssimo visitante. Não é desse ano, não é do ano passado. Isso é algo crônico. Só que o Corinthians, se porventura focar nas Copas e formar jogando em Itaquera, jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, essa temporada pode ser uma temporada muito complicada para o Corinthians, pensando em Campeonato Brasileiro, tá? Sobre Flamengo, Flamengo e Racing bate recorde de público de times brasileiros na Libertadores, tá? Quase 60, não, 58 mil. É que teve, se você se pergunta, né? Teve 58 mil, quase 59 mil pagantes e teve mais de 60 mil presentes. Existe uma cota que é distribuída, né? Existe uma cota de ingressos que, enfim, a administração tem, o Flamengo tem, e isso é distribuído, tá? Então, Flamengo e Racing, maior número de pagantes, tá? De pagantes, Fluminense e River. Chegou perto aqui, o Fluminense e River. Fortaleza e Deportivo Maldonado, belíssimo valor. E aí, ó, a torcida do Fortaleza é uma parada absolutamente emocionante, né? Fluminense The Strongest, a torcida do Fluminense está representando na Libertadores, né? Que o Flamengo e Nublense, Palmeiras e Cerro Porteño. Esse jogo aqui, você torcedor palmeirense, está se perguntando, esse jogo foi no Morumbi, tá? O Allianz Parque é muito difícil, né? Eu acho que não chega não chega a essa capacidade, se eu não me engano, né? Até chega, eu acho, mas precisa fazer um bem bolado lá, se eu não me engano, eu não sei como é que é. Tá, fortalecer o Portem, por aí vai, né? Você vê que o Corinthians, a Neoquímica Arena, não conseguiu, né? Não conseguiu chegar, no passar de 40 mil, por exemplo. Ah, isso aqui passou, mas assim, foi por pouco, né? É curioso, assim, porque a Libertadores é o grande sonho, né? Então, assim, o estádio tem capacidade, óbvio que uma parte fica fechada, tem todo um controle de acesso também, uma questão de segurança e tudo mais, então às vezes alguma parte da arquibancada fica fechada, às vezes é parte da arquibancada cedida ao adversário, que não encheu, tem tudo isso, né? Então, mas assim, eu acho que dá para mais, né? É que o ingresso também é mais caro, né? Mas eu imagino que a capacidade do Corinthians deve ter lotado aqui, tá? Eu peço perdão ao torcedor, eu não sei exatamente como é que foi aqui a distribuição dos ingressos, tá? Sobre Libertadores, os times classificados e eliminados até o momento, tá? O Racing 10 pontos, Flamengo com 8, né? A gente vai passar por isso aqui, tá? Eu trouxe só apenas a nível de curiosidade, a mesma coisa a Sul-Americana. Vamos para a agenda do dia, tá aqui, vamos abrir a tabela já, né? Logo de cara, vamos abrir as tabelas. Libertadores e Sul-Americana. O Flamengo consegue uma vitória importante. Pode brigar e segue vivo na briga pela primeira colocação geral. Colocação geral não, primeira colocação do seu grupo, tá? Primeira colocação do grupo. O primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Porque o Flamengo sai na frente, toma empate, e aí ficou naquele receio. Pô, empate é bom, muito bom pro Racing, né? Muito bom pro Racing. A vitória era fundamental e a vitória do Flamengo veio nos pés de um grande, de um jovem, né? Deu no pé de um jovem, veio nos pés do Vitor Hugo, num lance, cara, num bate-rebate ali na área.
uma confusãozinha, sobrou para ele, finalizou muito bem e tá na briga, né? Tá, perdão, aqui que eu tava olhando a outra tela. E tá na briga, né? Tá na briga. A última rodada depende uma combinação de fatores, né? Precisa vencer obrigatoriamente o Alcas e precisa torcer pro Nublense aprontar alguma coisa aqui, né? Vamos ver, cara. Eu acho complicado, né? Eu acho complicado porque esses times argentinos, eles priorizam muito a Libertadores, eles sabem, né? Nos momentos delicados, essa partida mesmo contra o Flamengo foi que, pô, não acredito que os caras vão empatar. Não acredito que os caras vão conseguir, né? Aqui o Independente Medellín passou o Internacional. Vamos, grupo do Palmeiras aqui ainda está em disputa a primeira colocação. Corinthians acabou ficando fora. É isso, né, gente? Acho que é isso, né? Deixa eu ver se pela pontuação, o Nublense, matematicamente ainda o Flamengo não está classificado, o Racing tá, né? Aqui ninguém está classificado ainda. Aqui tá tudo em aberto, né? Todo mundo pode se classificar aqui ainda, né? O Palmeiras e o Bolívar já se classificaram, né? Aqui os dois já passaram. Aqui também está em aberto. O Argentinos Júniors está lá. O Independente do Vale também. Esses dois já estão classificados. Boca Juniors classificado. Deportivo ainda vai disputar com os outros, né? O Atlético Paranaense classificou, né? Garantiu sua vaga. O Galo ainda está aqui com o Libertad para decidir quem vai, né? O Olímpia se classificou e o Atlético Nacional também aqui nesse grupo. Tá Sul-Americana, deixa eu ver, Sul-Americana rapidinho. Pô, acho que nem vou passar muito, né? Eu só quero ver a situação do Goiás, né? Que jogou agora. Empatou o Goiás, líder do seu grupo. Não está assegurado ainda. Quem classificou foi o Fortaleza. Não sei se eu falei isso. Falei isso? Acho que não falei, né? O Fortaleza se classificou, né? Acabou perdendo aqui do Estudiantes de Mérida, mas com esse empate aqui entre Palestino e São Lourenço, o Fortaleza, mesmo com uma derrota, conseguiu se classificar. Isso é legal, isso é bom, porque para a próxima partida o Fortaleza pode se poupar, né? Dá para não precisa. Você pode fazer uma gestão mais legal, né? O jogo é fora de casa, então você pode fazer uma gestão mais legal do seu elenco para não desgastar tanto para a sequência dos outros jogos, né? Dos outros torneios, tá? É isso. Vamos para falar um pouquinho dos jogos, será, mano? Pô, acho que não vou falar dos jogos não, porque assim, eu sempre falo que não vou falar, mas acabo falando. Assim, o jogo do Flamengo foi complicado, assim, não foi fácil. O Flamengo começou, eu acho que meio que estudando o adversário, melhorou na partida, consegue fazer um gol com o Wesley. O Racing começa a crescer na partida, começa a ficar mais confortável, consegue chegar à igualdade num golaço, mas um golaço do Matias Rojas. Um golaço mesmo, cara. Assim, impressionante. Aí ficou aquela sensação meio de. Pô, peço perdão na palavra, mas ficou meio aquela sensação de merda, sabe? Porque, pô, tava ganhando, tava até bem, deu uma inflamada no torcedor, ficou aquela expectativa muito grande, o Racing cresce na partida, chega em igualdade, você fala, pô, agora os caras vão ficar fazendo cera, catimba, segurando o jogo. Conseguiu, né? Conseguiu, como eu falei, num lance, um bate-rebate ali na área, a bola, assim, eu acho que é o Pulgar, né? Ele tá na corrida, a bola bate no tornozelo dele ali, na panturrilha, acaba caindo no pé do Vitor Hugo, ele escolhe o canto com uma frieza absurda, faz um gol, gol da vitória, importante a vitória. De novo, assim, não precisa, a vitória não precisa ser fácil. Óbvio que o torcedor ele vai para o estádio e ele quer que a vitória venha fácil, né? Tô vindo ver a Libertadores, eu quero ver meu time campeão, eu quero mais é que ganhe de forma fácil, né? Mas se não for fácil, que venha a vitória. E assim o fez o Flamengo de Jorge Sampaoli, mais uma vitória para dar confiança. O Pedro ainda segue muito, assim, a fase é muito ruim do Pedro, né? A fase é muito ruim, mas, cara, assim, eu acho que vai virar. A gente vê que o time todo, o restante do Ayrton Lucas está jogando uma barbaridade, né? Então, assim, a confiança de um vai puxando a confiança do outro, que vai puxando contra o Vasco, por exemplo, o Arrascaeta jogou muita bola. Então, assim, um vai puxando a confiança do outro para cima. Eu acho que o momento do Pedro vai virar, uma questão de tempo. Acho que ele tá um mês já, né? Um mês não, um mês é o Yuri Alberto. O Pedro, não sei quanto tempo ele tá, né? Peço perdão aqui, mas é,
vai virar esse momento, né? Enquanto você vê, assim, é um time que não deixa de marcar gols, né? O que impressiona no Flamengo é que o Flamengo segue fazendo gols. Segue fazendo gols. Pode ser o Vitor Hugo, pode ser o Pulgar fazendo golaço, como fez no jogo do Vasco, pode ser o Ayrton Lucas, pode ser o Arrascaeta, pode ser Gerson também. Cara, assim, o importante é que é um time que sempre está fazendo gols. Sempre fazer gols é um ponto importante para seguir confiante, né? Consegue resultados importantes, uma sequência de vitória agora, que sempre dá moral, né? Que sempre inflama, injeta confiança. Então, acho que é com isso, é com essas, é com esses pequenos passos, se é que a gente pode dizer assim, que o time vai ganhando confiança e vai crescendo. Eu acho que o Flamengo vai crescer muito depois da data FIFA, tá? Depois da parada da data FIFA, eu acho que a gente vai ver um Flamengo com muito mais intensidade e aí segura, tá? Aí segura. Esse time do Flamengo intenso, os 90 minutos, 90 minutos não dá, mas assim, boa parte dos 90 minutos, segura. Segura o trem, porque aí vai virar um trem mesmo. Tá, o São Paulo, cara, vitória tranquilíssima pra cima do Tolima. Tranquilaça. Só golaço, né? Só golaço. Esse gol do Caleri, o Caleri abre o placar, né? E, cara, assim, eu não sei quando que o Caleri vai fazer um gol parecido com esse. É um cara matador, ele sabe fazer gols, tava perdendo alguns gols também, é verdade, mas é um cara matador, mas o gol que ele fez no Tolima foi uma loucura, né? Foi uma loucura. O Luciano também faz um golaço e por aí vai, né? O Tolima é uma equipe muito ruim, cara, equipe horrorosa. Peço perdão aqui se você é simpatizante, né? Porque você tem que ter aquela brincadeira, né, em torno do Tolima's Day. Mas se você é simpatizante do Tolima, né? Porque eu imagino que muita gente deve ter virado até assim, é uma provocação ao rival, obviamente, mas muita gente deve ter ficado simpatizante, deve ter virado um simpatizante do Tolima, né? Sem brincadeira, assim, sem zoeira mesmo, assim, de verdade, assim. Eu imagino que muita gente tenha ganhado uma certa simpatia, né? Começa com uma zoação, mas ganha uma certa simpatia. E aí, cara, assim, por isso que eu falo, peço perdão ao você torcedor, mas esse time do Tolima é um time horroroso, cara. Time horroroso, os caras foram pro Morumbi pra bater mesmo. Assim, se for novo, pô, como é que se diz? Não, os caras foram pra bater mesmo. A gente tem que falar a realidade. Os caras lá foram pra bater, foram pra tentar levar no grito, e eu acho que mais importante do que a goleada do São Paulo é assim, não eu tenho a galera que fala assim, pô, quando você pega um time fraco, você tem que golear, porque é assim que você respeita a bola. Sim, eu também concordo com isso, eu costumo dizer isso aqui. Mas mais do que isso, quando o time vai para bater, quando o time vai para fazer o antijogo, você tem que golear os caras para ensinar uma lição de que o futebol se ganha jogando bola. Futebol não é UFC, não é, como que a gente pode dizer, não é disputa de quem grita mais. O futebol é jogar bola. Se você não sabe jogar bola, então volta para casa, amigo, né? Eu sempre falo aqui, existem formas e formas para se jogar futebol, mas o que o Tolima entrou para fazer era claramente um time que entrou para catimbar, para fazer cera, para bater, para discutir, né, cara? Em pouquíssimo tempo de jogo já tinha tido alguns bate-bocas, os caras entrando forte nas jogadas. Para mim, claramente de forma maldosa. E quando você entra para bater, amigo, você corre o risco. E aí, um jogador do Tolima foi expulso e acabou o jogo. Se tivesse no 11 contra 11, eu acho que o São Paulo ia ganhar. Mas ia ser tipo uns 2-0, 3-0, apesar de ser um time muito ruim. Mas, cara, o time já é horroroso. Um jogador a menos, cara. Eu acho que o São Paulo fez muito bem. Você tem que ir lá, assim, não é só pelo adversário fácil, tem que ir lá e tem que ganhar e tem que golear. Isso é respeitar a bola. Sempre digo isso aqui, mas mais do que isso. Quando o time vai para praticar o antijogo, quando o time vai para ser desleal, é importante você humilhar, né? Humilhar para os caras aprenderem que, cara, se você. A bola pune, né? A bola pune. E no futebol de hoje não tem mais espaço para isso, cara. Não tem mais espaço para isso. Por que eu falo que não tem mais espaço? Por causa do VAR, né? Até então, antes era muito folclórico, né? Você podia dar uma catimbadinha ali, um tostãozinho lá, uma cotovelada, meio escondido das câmeras, né? O árbitro não via. Que eu concordo com isso? Não, mas é algo muito folclórico, né? Era praticado por todo mundo. Tanto que até hoje se elogia até o próprio Pelé, o próprio rei.
Porque pô, o Pelé sabia jogar e ele sabia bater também. Ele sabia a hora de dar as pancadas de volta, né? Ele não apanhava calado, né? E você pode até pensar, pô, o Pelé jogava só jogava por música, fazia mais. Mas ele batia também, né? E não tô falando que isso é errado, os caras batiam nele, pô. Os cara batiam nele pra caraca. Só que esse tempo já se foi. Com árbitro de vídeo não tem mais espaço para isso. A coisa boa do árbitro de vídeo é essa. Se você entra para bater, uma hora o árbitro de vídeo vai te pegar, cara. Falou, ó, acho que até para cartão amarelo, os caras devem, né, deve rolar uma colinha, né? Ó, o cara entrou meio maldoso lá, mas fica de olho, né? Fica de olho. Às vezes eu imagino que deva rolar umas dicas assim só, tá ligado? Assim, não é falando assim, pô, isso aí foi para amarelo. Mas assim, no sentido, pô, o cara entrou meio forte ali, mano. É melhor você ficar de olho. Pode ficar complicado, né? Eu acho que vão dando umas dicas lá e hoje em dia, como eu falei, não tem mais espaço para isso. Os caras entraram para bater, foram punidos de forma muito correta, na minha opinião, e o São Paulo simplesmente passeou depois com um jogador a mais, muito superior, né? Então passou tranquilamente. O Goiás, como eu disse, eu não acompanhei o jogo do Goiás, eu peço perdão, mas empatou aí com o Gimnasia La Plata, tá? Vamos embora, vamos para a coletiva do São Paulo. Deixa eu correr aqui, né? São Paulo não, pô, não tinha coletiva do São Paulo. Perdão pro torcedor de São Paulo, a gente vai para a coletiva do Dorival Júnior, tá? Não tem, como eu disse, assim. Eu queria ouvir também um pouco da coletiva do São Paulo, mas não está disponível nos canais que a gente costuma acompanhar. Mas a coletiva do Dorival Júnior também queria ouvir. Eu queria ouvir porque ele fala um pouco dessa boataria, né? Dessa boataria de que a CBF teria o convocado por uma reunião, né? Para ele falar do projeto esportivo que ele teria para a seleção brasileira, enfim. O seu Dorival disse que não houve nenhum tipo de contato, né? Vamos ver se a gente chega nessa parte da coletiva. Então, deixando os créditos aqui, São Paulo TV, canal oficial do São Paulo no YouTube. Eu sempre faço convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, fã de Dorival Júnior, fã do Caio Paulista, por que não? Entra lá, se inscreve no canal do São Paulo, curte o vídeo se você gostar. E, aliás, não apenas o canal do São Paulo, mas o canal de todas as TVs de todos os clubes, né? É o convite que eu sempre faço. Deixar um convite aberto aí para você entrar lá. Você pode acompanhar os vídeos de bastidores, né? Óbvio que é sempre a agenda positiva, mas é sempre legal você poder ver o seu ídolo lá, o craque passando, né? Faz parte, né? Faz parte. A agenda positiva, ok, mas não vê muito de treinamento também. Mas é legal, aproxima o torcedor um pouco dos jogadores do clube nos bastidores, tá? Sem mais delongas, vamos com a coletiva do Dorival. Dorival, queria saber assim, você vai falar muito do jogo em si, mas o quanto esse resultado dá uma tranquilidade para você, não só para a última partida contra o Tigre, porque é uma missão quase impossível São Paulo não ser o primeiro colocado, mas para evitar os 2 jogos de confronto com os times que vêm da Libertadores, que você vai poder se dedicar a outras competições e não ficar preocupado com esses 2 jogos. Quanto que essa vitória, esse resultado trouxe de tranquilidade em relação a essa agenda, esse calendário maluco que os times são submetidos? Bom, um resultado importante realmente nos dá essa possibilidade, desde que façamos a nossa parte. Nós vamos fazer um jogo normal na sequência, um jogo com a mesma intensidade que buscaríamos se tivéssemos uma necessidade diferente. Não pode ser, não podemos mudar nosso comportamento em razão de termos uma vantagem importante, mas ela não é definida ou definitiva, e em razão disso aí nós temos que sempre termos tranquilidade e equilíbrio, assim como vencendo, entrando em cada partida, em cada rodada, tentando fazer o nosso melhor, montando a melhor equipe possível. Eu falo isso clínica e fisicamente, para que nós tenhamos sempre os jogadores recuperados e restabelecidos em campo, tentando fazer o seu melhor. Eu acho que esse vem sendo o objetivo desde a minha chegada aqui. Cada rodada nós temos trabalhado muito em razão de alterações de alguns nomes, de alguns posicionamentos e inclusive mudando o padrão e forma da equipe jogar, e eu acho que isso tem sido importante. Eu espero que mantenhamos isso. Será mais uma fase, mais um momento de uma competição que para nós é muito importante e que eu espero que façamos a melhor campanha possível para que levemos aí essa possível vantagem, se Deus quiser, até os momentos finais.
O Dorival foi perguntado em relação a essa questão de, pô, o quanto que essa vitória é importante pro último jogo, né, da fase de grupos. É uma vitória importante, obviamente, mas eu acho que o Dorival, ele, como ele falou, ele não vai, porque assim, você pode até pensar, pô, no próximo jogo dá para dar uma poupada, né, que nem eu falei do Fortaleza, dá para dar uma poupada na última rodada, em virtude da semana, como é que você tá, né? A logística complicada, você pode tentar dar uma poupada e fazer a gestão do seu elenco, né? Só que o Fortaleza, por exemplo, já perdeu uma partida, o São Paulo ainda não perdeu nenhuma. O São Paulo pode brigar pela melhor colocação geral do campeonato. E isso permitiria ao São Paulo fazer os jogos de volta no Morumbi. Tem gente que gosta de fazer o jogo da volta na sua casa, tem gente que prefere fazer o primeiro jogo em casa, aí vai do gosto de cada um. Eu acho que é mais interessante fazer o jogo da volta em casa, você decidir em casa, eu acho. Sim, pelo menos isso é minha opinião, mas como eu disse, tem muitos ex-jogadores que falam que preferem fazer o primeiro jogo em casa. A gente faz o primeiro jogo em casa, já faz o resultado logo e chega no segundo jogo sem pressão para jogar mais solto, né? Tem gente que fala isso, aí é de cada um, né? Mas essa questão de você fazer o jogo da volta em casa, porque dependendo do primeiro resultado, o torcedor vai lotar a arena, o estádio até não poder mais, né? E vai apoiar e vai empurrar o time, vai incendiar o jogo. Então isso é muito importante, né? O Dorival, acho que para mim deixa claro de que a Sul-Americana é uma das prioridades, né? Vai ser uma das prioridades do São Paulo e no próximo jogo não vai poupar não. Vai para disputa, talvez poupe, em virtude assim, que você começa a ver outros resultados, né? Ah, terminou a semana agora. Ele vai olhar como é que ficou os classificados, que eu não fiz esse trabalho, né? De ver como ficou os outros classificados, quem pode brigar pela primeira colocação geral, como é que tá o saldo de gols, né? O Dorival, por exemplo, se a gente abrir aqui a Copa Sul-Americana, pegar os resultados, ó, por exemplo, o Botafogo tem vitórias e empates, o Guarani tem vitórias, empates e derrotas, o Bragantino tem vitórias e empates, né? O São Paulo só tem um empate. O News Old Boy, por exemplo, pode brigar pela primeira colocação geral. E aqui o Defensa e Justiça tem vitórias e uma derrota. Esse aqui pode brigar com o São Paulo. Talvez o News Old Boys fique com a melhor campanha, mas o São Paulo pode fazer a segunda ou a terceira. Né? Então, assim, é um ponto importante, né? É um ponto importante que te permite fazer esse jogo da volta em casa. E o Dorival, acho que para mim, deixa claro que não vai poupar. Ele vai seguir nessa pegada de, pô, vamos em busca desse objetivo, porque eu acho que para o próprio Dorival também é mais interessante. Eu não digo que é mais importante, mas é mais interessante fazer o jogo da volta no Morumbi. Caio, boa noite. Caio, você é um jogador que historicamente tem participação ofensiva, vem jogando mais ali na lateral, uma ala, digamos assim, hoje participando de 2 gols. Queria que você falasse sobre isso, Dorival. Sei que você vai falar bastante sobre a partida ainda, mas é inevitável perguntar sobre o que veio sendo vinculado ao teu nome, sendo sondado pela seleção brasileira. Como é que foi esse contato, se houve? Queria que você falasse também um pouquinho disso. Obrigado. Eu fico muito feliz. Tenho trabalhado ali bastante na lateral, venho me adaptando a cada dia. E o professor me dá bastante liberdade assim para chegar lá no ataque, para definir, e me cobra bastante também para recompor e ajudar defensivamente. É isso. Eu acho que apenas para ajudar, o Caio tem sido um jogador que vem se destacando muito no time, mas e principalmente pela mudança de comportamento dele. Quando ele passou a dar uma atenção ainda maior ao seu posicionamento defensivo, ao trabalho de última linha, a uma recomposição, ele passou a ter muito mais atenção em todos esses pequenos detalhes. Ele cresceu demais, tem potencial ainda para desenvolver, está sendo aí um dos destaques do campeonato nessa função. Eu fico feliz que ele esteja vivenciando um momento como esse, porque ele ainda tem condições de poder melhorar ainda muito mais, evoluir mais, e se Deus quiser que seja aí um destaque ao final dessa competição. Pô, rapidamente, né? Você vê que o Caio Paulista fala super rápido, né? Feliz, né? O professor, sempre, o Dorival, no caso, fala para ele sair pro ataque, mas também participar da recomposição. E o Dorival, ele fala, pô, deixa eu adicionar aqui, né? E elogia o jogador e atribui essa melhoria do Caio Paulista pela atitude do próprio, pelo comportamento, como diz o Dorival, do próprio jogador. De estar com uma percepção maior do que está acontecendo no campo, né? No macro, né? Não só no que ele tem que fazer, mas no campo.
né? Nas dinâmicas de jogo, né? Então acho que isso é importante também. Eu acho que assim, o jogador, todos os jogadores têm essa capacidade de olhar para o campo, de ter uma visão mais ampla da partida, do jogo, do que está acontecendo, mas muitos acabam focando mesmo na sua posição, no seu trabalho, porque isso acho que é o usual, né? É o usual, mas você vê um treinador como o Dorival, deve cobrar, e pelo discurso do Caio Paulista e do próprio Dorival, ele cobra o jogador ter essa visão, né, de não, você tem que fazer o seu, obviamente, né? Você está no campo para compor o elenco, né? Você está compondo ali o maquinário, né? Só que você também precisa ter um entendimento do jogo, de saber a hora que você. Só porque o time está atacando, eu posso sair para o ataque, só porque o time está defendendo, tem que voltar. Não, você tem que ter a percepção, o entendimento das dinâmicas para saber que tem hora que você pode ir um pouco mais para o ataque, se soltar um pouco mais, ainda mais num jogo fácil como esse, né? Não digo que foi um jogo fácil, mas assim, um adversário fraco, você tem uma possibilidade um pouco maior, porque o adversário, a qualidade técnica é absolutamente limitada. Mas com alguns jogos ele não vai poder fazer isso tanto, né? Próximo jogo, por exemplo, vai jogar contra o Palmeiras, aí já fica complicado. Se você sair um pouco mais, se soltar um pouco mais, porque a retaguarda ali pelo lado dele, né? É complicado ali. O Palmeiras tem jogadores de velocidade hoje nas duas pontas. Antes ficava meio concentrado no lado do Dudu, né? Com o Rony que virou centroavante, fica centralizado. Hoje não, o Palmeiras ele tem no centralizado no Rony, e nas duas pontas o Palmeiras tem jogadores de velocidade, então você não pode sair tanto, né? Mas o importante é isso, assim, o treinador ele passar para o jogador isso. E, cara, você tem que ter a visão do jogo. Tem momentos que você pode sair, não é só porque o time está atacando que você vai sair mais, né? Porque às vezes o cara pega a bola e quer correr, né? Abaixa a cabeça e corre, toma uma decisão precipitada, o torcedor pega no pé. Então é fundamental esse trabalho, e obviamente que tudo isso vem também do comprometimento do atleta, e por isso que o Dorival enaltece aí o Caio Paes. Essa segunda resposta do Dorival é a resposta que eu queria ouvir, é o que eu queria, é o que eu chamei a atenção, né? Do porquê que eu queria ouvir o podcast do podcast não, a coletiva do Dorival. Vamos ver o que ele tem para falar. Em relação à seleção, eu tive o nome vinculado apenas. Não teve um contato. Eu sempre deixei minha vida nas mãos de Deus. O que for para acontecer de melhor que aconteça. Nunca forcei nenhuma situação, nunca fiz assim um esboço do que seria daqui 1 ano, daqui 2 ou 3. Nunca preparei uma situação como essa. Quando muitos falam que o planejamento ele é fundamental na vida de todo mundo, eu nunca fiz isso. Eu sempre deixei as coisas acontecerem e sempre tive a confiança que Deus me colocaria nos locais e nos momentos corretos da minha vida, da minha carreira. Eu acho que sempre foi assim. Não vai ser diferente nesse momento. Caso tenha que acontecer alguma coisa aí na frente, será por merecimento. Eu torço para que o presidente tenha a tranquilidade de poder escolher o melhor nome possível para a seleção. Eu nunca deixei de falar que eu gostaria muito que continuássemos a ter um profissional brasileiro, porque eu vejo muitos profissionais dentro do nosso país capacitados para poderem servir a uma seleção. E a minha torcida sempre será nesse sentido. Mas que tenham tranquilidade para poderem escolher o melhor nome. Fico apenas muito feliz de poder estar sendo lembrado em uma situação como essa, de você poder um dia, quem sabe, defender uma seleção nacional. Isso daí, para um profissional, não tem preço. Dorival. Eu acho que essa resposta do Dorival, ela, em certos aspectos, ela não é preocupante, mas eu acho que deixa o torcedor são paulino apreensivo, no sentido de que, se chegar o convite de fato, né, se a CBF lançar o convite de fato, o Dorival vai aceitar, né? É um dos nomes vinculados. Ele falou, cara, meu nome foi apenas veiculado, eu não recebi nenhum contato. E importante ele deixar isso claro, né? Porque senão começa a virar um burburinho e tudo mais. E o Dorival não tem por que mentir, né? Ele é sempre um cara muito transparente, né? Não é ficar de milonga, de meias palavras, não. Ele é sempre um cara muito transparente. Então acho que de fato não houve o contato. Acho que alguém internamente na CBF colocou como um plano B alguns nomes, e um desses nomes é o do Dorival. Só que pela resposta dele, fica muito claro que, se vier o convite, ele vai aceitar.
né? Ele vai aceitar. Então, assim, eu acho que isso, não digo que preocupa, porque primeiro precisa chegar o convite, né? Primeiro precisa chegar o convite. Segundo que vai esperar o Ancelotti, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, acho que não preocupa o torcedor de São Paulo nesse momento. Mas deixa apreensivo de que, poxa, se chegar de fato, ele vai sair, né? E querendo ou não, o Dorival arrumou a casa e a saída de um treinador como o Dorival, quem vai voltar, né? Quem que volta? Quem que vai voltar? Não. Quem que vai vir para o São Paulo? Pode ser que alguém volte, né? Um treinador que já passou pelo São Paulo. Então, assim, é bastante delicado essa situação se de fato vier o convite. Por enquanto, é apenas uma especulação. Mas eu acho que deixa o torcedor do São Paulo com uma pulga atrás da orelha, né? De que, poxa, se chegar, ele vai aceitar, né? Não é como o Muricy, por exemplo. O Muricy recusou a seleção brasileira porque ele estava treinando o Fluminense na época, né? Ele falou, não, estou trabalhando no Fluminense aqui, não vou sair agora. O Tite o convidou para fazer parte da equipe, né? Da equipe técnica da seleção brasileira. O Muricy falou que não, estava trabalhando no São Paulo, estou aqui para ajudar o São Paulo. E ele não foi para a seleção trabalhar com o Tite, né? Então você vê que é muito difícil assim, um profissional como o Muricy, que assim, pô, tô aqui, vou terminar o trabalho, né? Não tô criticando o Dorival por isso, porque deve ser um sonho absurdo do Dorival. Ele deixa que meio nas entrelinhas, né? É um sonho dele. Então não tem nem como você julgar um treinador que aceita a seleção. O próprio Tite largou o Corinthians para ir para a seleção, não tem como, né? Não tem como. Só que é muito difícil encontrar um cara como o Muricy que vai falar, não, eu vou terminar meu trabalho aqui, se depois tiver vaga eu vou, né? É curioso isso do Muricy, mas o Dorival iria. Pelo que ele falou, parece que ele iria. Não houve sondagem, de fato, né? Assim, de entrar em contato com ele, como ele disse, o nome foi apenas veiculado. Vamos ver as próximas semanas, né? Eu falei aqui e o Dorival ele fala, pô, eu sempre nunca escondi para ninguém. Eu defendo que um treinador brasileiro treine a seleção brasileira. E eu sempre falei aqui, cara, o Dorival, dos treinadores brasileiros, quem poderia assumir a seleção, né? O nome do Diniz é muito falado, mas eu ainda não sou. Eu acho que não nesse momento. Eu sou a favor do Fernando Diniz na seleção, mas não nesse momento. Acho que o Fernando Diniz tem que passar. Depois dessa temporada pelo Fluminense, talvez. Talvez, porque ele tá vivendo coisas diferentes. Ele ganhou um título carioca para cima do maior rival, tá passando por uma Libertadores, tá tendo oportunidade de treinar um cara como o Marcelo. Tudo isso é um aprendizado muito rico, independentemente do resultado esportivo. Eu acho que após essa temporada dá para se dizer que o Fernando Diniz, para mim, seria um nome que estaria pronto. Hoje, dois nomes que eu colocaria, né? Possíveis treinadores da seleção, o Dorival e o Cuca. O Cuca é impossível por causa do caso de estupro, né? Então o nome mais forte seria o Dorival mesmo, para mim, isso para mim, minha opinião, né? Torcedor do São Paulo, o tricolor deve obviamente ficar um pouco receoso que isso possa acontecer. Mas eu acho que é um nome dos brasileiros, eu acho que é o nome mais adequado para a seleção no momento, tá? No momento. Vamos só para mais uma pergunta, a gente fecha o podcast, estamos chegando a 50 minutos, né? Dá um descanso para vocês também. Eu quero que você aborde, por gentileza, o clássico contra o Palmeiras, mas ainda nessa esteira tem o São Paulo também, né? Como você tem, com relação à seleção brasileira, esse possível convite, você é um nome que pode ser chamado pela seleção, como têm sido as conversas com o São Paulo, caso esse convite chegue? E aí, com relação ao Palmeiras, Dorival, esse time vai ser colocado à prova domingo contra, hoje, não sei se você concorda, a melhor equipe do país. E daqui a pouco vocês terão 2 confrontos pela Copa do Brasil. Qual a diferença entre os clubes hoje? Bom, primeiro, com relação a hipóteses, possibilidades, é muito difícil para um profissional falar alguma coisa. Eu estaria sendo leviano se falasse. Eu apenas falei que fiquei feliz de ter o nome sido lembrado em um momento de definição de um profissional que possivelmente deva estar à frente da seleção, não sei quando aí busquem ou definam pelo nome de alguém.
Mas falar sobre hipóteses, falar sobre possibilidades, é muito difícil isso. Eu não aventei nada com a diretoria de São Paulo, porque eu não tive nenhuma procura, assim como não havia tido quando estava no Flamengo, e muitos falaram que a minha saída do Flamengo deveu-se principalmente a essa possibilidade de seleção. Nunca aconteceu isso. Nunca tive nenhum contato com a diretoria da CBF. Volto a dizer que eu fico apenas lisonjeado de ter o meu nome lembrado. Ponto. Nada além disso. Por isso que não abrimos nada com o presidente ou com os diretores de São Paulo, porque não tem nada, não existe nada. Tudo é fictício e uma possibilidade. Com relação ao Palmeiras. Primeiro, de novo, né? Ele volta em relação à questão da CBF, foi muito bem, né? Tudo é fictício, né? Não tem como, né? Porque o Ivan Drago, se eu não me engano, ele faz a pergunta, como é que isso está sendo tratado com a diretoria do São Paulo? Obviamente que, assim, acho que a pergunta do Ivan Drago foi mais no sentido de, assim, tentar ter um, como é que é, um feeling, tentar ter um feeling assim, da movimentação que possivelmente a diretoria do São Paulo poderia fazer. Dorival, se chegar, né, te tenta pagar mais, vamos estender o projeto, ou se indica algum outro profissional com um perfil semelhante, né, mais no sentido assim, se acontecer, né, mas como o Dorival falou, cara, não tem como trabalhar na hipótese, né, isso é fictício no momento. Ele falou apenas que fiquei lisonjeado de ter sido mencionado, né? O que é legal, né? Acho que para ele deve vir uma satisfação pessoal gigantesca. Mas, de fato, eu acho que não tem nada, assim. Pelo menos não da diretoria do São Paulo com ele. Acho que não tem nada, assim, de... vamos pensar num plano B? Eu acho que isso deveria ser pensado já. Eu acho que a diretoria do São Paulo, se for profissional, ela vai ter essa perspicácia de, Dorival, a gente não quer que você saia, mas é complicado, se vier o convite, não existe o convite, mas se vier, vamos fazer um plano, vamos preparar, né? Vamos fazer uma sucessão aqui com alguém, porque isso é fundamental. O grande problema de várias equipes hoje é que não existe uma sucessão do trabalho, né? O Paulo Turra faz um trabalho legal estou sendo até injusto, faz um belo trabalho com o Atlético Paranaense, por quê? Porque ele herda um legado do Felipão, os dois já trabalhavam junto e ocorreu uma transição. O Paulo Turra ele foi preparado para suceder o Felipão. Então por isso que o que ele faz hoje no Atlético Paranaense não é por acaso. Você pode ficar, Paulo Turra, treinador novato, o que ele está fazendo, né? Por quê? Porque na verdade ele não é um novato, ele não é um estreante, ele já trabalhava com o Felipão há muito tempo e à medida que o Felipão falou que ia se aposentar, aí sim começou a preparação. Ele já era preparado no dia a dia, mas aí sim assumiram isso. Cara, o Turra vai suceder o Felipão. Então o projeto é seguir com essa ideia do Felipão, com a filosofia do Felipão. É isso que falta a muitos clubes, a filosofia. Então o São Paulo, se quiser ter, de repente o Dorival sai e quiser ter uma perda mínima, a perda pode acontecer, porque assim, você não sabe o profissional que vai suceder se ele vai ser bom. Mas você pode tentar minimizar. E aí é o que eu falei. Aí cabe a conversa com o Dorival de, a gente não quer que isso aconteça, mas se acontecer, vamos preparar um plano. Eu sei que tem muita coisa na cabeça, eu sei que tem muita coisa para treinar, para preparar, mas a gente também tem que pensar no São Paulo, né? Então, imagino eu que isso não deva estar acontecendo diretamente com o Dorival, mas se a diretoria, como eu disse, se a diretoria do São Paulo for profissional, ela deveria começar esse movimento de incluir o Dorival nesse planejamento. O Dorival, assim, seria, como é que é? Qual que é a palavra que eu ia falar? Egoísta da nossa parte pedir que você ficasse no São Paulo, porque a gente sabe que é um sonho para você. Mas se acontecer, vamos planejar essa saída para que a gente não tenha uma perda técnica muito grande. Para que você saia, a gente pode até ter uma oscilada, mas o trabalho ele siga na mesma parada, siga na mesma direção. Né? Eu acho que esse seria o caminho ideal no momento, né? E não só, não, vamos torcer para não acontecer e ver o que dá, né? Que é o que normalmente acontece. E aí agora ele vai falar sobre o Palmeiras, né? Vamos ver. Eu acho que você definiu muito bem. É uma das equipes mais regulares dos últimos anos no futebol brasileiro. Muito difícil de se jogar contra.
Não tenho dúvidas que, pelo momento que o São Paulo vem vivendo, ainda precisamos de alguns ajustes, esses que o Palmeiras não necessita nesse instante. Existe uma diferença? Existe, nós temos que reconhecer. Agora, não quer dizer que também não exista a possibilidade de surpreendermos e fazermos aí, nesses 3 jogos, bons resultados. Tudo é questão de trabalho, dedicação, entrega, determinação e comprometimento de um grupo que é muito interessado e que está evoluindo. É um processo moroso, lento, mas vem evoluindo, vem melhorando. E mesmo nas 2 derrotas que nós tivemos, últimas, não me causou preocupação pela forma como atuamos, como jogamos, tentando nos impor dentro da arena do Grêmio, um jogo muito difícil e complicado, onde, ainda que tivéssemos tido um resultado negativo, a intensidade e a entrega que tivemos, talvez tenhamos merecido um resultado um pouco melhor do que aquilo que aconteceu. Por isso que eu fico muito tranquilo em relação à nossa sequência, mesmo entendendo que o Palmeiras, nesse momento, ele tem sim uma vantagem considerável sobre a maioria das equipes do futebol brasileiro. O Dorival ele reconhece que o Palmeiras é a melhor equipe, né? É uma equipe superior. Não tem como. Se falar que não, você está se vendendo uma ilusão. E aí você pode tomar uma pancada. Porque a partir do momento em que você reconhece as qualidades do seu adversário, você vai trabalhar em cima das fraquezas dele para você tentar superá-lo. Porque se você não vê isso, se você não é capaz de ver não, nós somos melhores, né? Nós somos melhores. Ou chegar e fazer, não, é clássico é clássico, né? Isso não existe. O Palmeiras não é melhor que a gente. Se você ficar se vendendo essa ilusão, você não vai trabalhar em cima daquele aspecto que é o ponto frágil da equipe adversária, né? A equipe do São Paulo é uma equipe muito brigadora. Ele falou assim, não me preocupa os últimos jogos. Em relação ao jogo do Grêmio, eu acho que de fato, pelo segundo tempo que fez, não deveria, de certa forma, preocupar. Pelo primeiro tempo, sim, o jogo contra o Sport, para mim, é um jogo que foi alarmante, né? Foi um jogo alarmante. Esse sim, tanto que ele nem menciona. Ele fala esses dois, ele fala assim, acho que mais no protocolar. As duas derrotas não me preocupam. A derrota para o Sport deve ter preocupado muito, né? Contra o Grêmio, houve um primeiro tempo ruim e um segundo tempo muito bom. Hoje houve uma melhora significativa e importante, né? Principalmente na postura dos atletas. Então vai ser um jogo disputado, competido. Eu não acho que vai ser um jogo fácil. O Palmeiras, obviamente, como diz o Dorival, ele é superior. E o fato do Dorival reconhecer que o Palmeiras é superior é importante. Não porque você mostra fraqueza, não porque você está entregando a toalha, mas porque você... a gente sabe que os caras são melhores, mas o que eles pecam? No que eles são piores? Então a gente vai montar um jeito de jogar para tentar neutralizar as qualidades dos caras e ao mesmo tempo explorar as fraquezas. É o único jeito de você bater um adversário que é superior, né? Então acho que é importante essa resposta do Dorival. Para mim mostra que ele vai trabalhar em cima do clássico. Vai trabalhar em cima do clássico, desses 3 próximos jogos que tem pela frente, né? Primeiro o Campeonato Brasileiro e 2 jogos de Copa do Brasil. É isso, gente. Finalizar o podcast de hoje, a gente tá chegando a quase 1 hora, né? Peço perdão, você torcedor, pelo podcast longo mais uma vez, mas você que resistiu, fica o meu agradecimento, tá? Ótima sexta-feira para vocês. Eu não sei se amanhã a gente volta, vamos ver as notícias esportivas, o que a gente tem para comentar. Se tiver coisa legal, a gente grava um podcast rápido. Se não, fica para a rodada do Brasileiro, tá? Então já me despeço aqui. Valeu demais. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira. Se não vier, ótimo final de semana. E até a próxima. Tchau.